Há 32 séculos, o mais sofisticado, mundo que já existiu simplesmente deixou de existir, não lentamente não, graciosamente. Em uma única geração, o grande, complexos palacianos da Grécia Mínica, reduzido a cinzas. Os hititas, império que havia lutado contra o Egito até o impasse em Kadesh desapareceu assim, completamente que civilizações posteriores. Esqueci que isso sequer existiu. Ugarit, a capital commercial do a costa leventina foi reduzida a cinzas. Enquanto suas últimas cartas desesperadas eram ainda está endurecendo no forno, Egito sobreviveu por pouco e nunca se recuperou. Durante séculos, os estudiosos tinham um nome para a força por trás dessa catástrofe ao mar. Povos. Mas o nome não é uma explicação. De onde eles vieram? O que os motivou e o que aconteceu com eles? Depois, na maior parte do tempo, aquelas foram feitas perguntas. As ferramentas para as respostas simplesmente não existiam. Então, o DNA antigo entrou em cena. E o que revelou foi algo muito mais humano e muito mais extraordinário do que qualquer um jamais havia tido. Era esperado. Para entender o que foi perdido, primeiro você precisa entender o que existia. E o que existia em meados o segundo milênio antes de Cristo foi algo que o mundo nunca tinha visto nada igual e iria não ver novamente por séculos depois de sua destruição. Imagine um navio mercante em algum lugar no Mediterrâneo Oriental por volta de 1300 BC, em seu porão lingotes de cobre, de Chipre, estanho das montanhas de Afeganistão, âmbar do Báltico, costa, marfim da África, cerâmica de Grécia, grãos do Egito, um único navio transportando a produção de material, de metade do mundo conhecido. Sabemos disso, o navio existia porque os arqueólogos retirou-o do fundo do mar ao largo da costa. Do sudoeste da Turquia em 1984. O naufrágio de Uluburun, navio mercante de 50 pés cuja carga representaram praticamente todas as principais civilizações do final da Idade do Bronze, incluindo evidências de uma multinacional, tripulação capaz de conversar através de línguas de um mundo interconectado. Aquele navio não é uma anomalia, é um símbolo. Nos séculos XIV e XIII, antes de Cristo, as grandes potências do Oriente, o Mediterrâneo havia construído algo verdadeiramente sem precedentes, sistema. Egito no sudoeste, os hititas, Império dominando a Anatólia Minion, Grécia a noroeste, Babilônia e a Síria ancorando o leste menor, mas reinos ricas como Ugarit descendo, as conexões entre eles. As potências negociavam entre si, correspondiam-se entre si. Casaram-se entre si. Nós sabemos isso porque 350 comprimidos de cunia formam, descoberto na reserva de Amarna, no Egito, a correspondência diplomática real de esta era. Grandes reis discursando, uns com os outros como irmãos, negociando, acordos comerciais, solicitação de remessas, de ouro, reclamando quando os carregamentos chegou sem tempo. A língua franca de todos. Essa correspondência era babilônica. Não, porque a Babilônia dominava as outras, mas porque existe uma linguagem diplomática comum, havia evoluído naturalmente ao longo de séculos de contato. Esse detalhe por si só já lhe diz tudo. Algo importante sobre como integraram este mundo em que ele se transformara, o que o sustentava. Juntos, militarmente, estava a carruagem. Rápido, caro, devastadoramente eficaz. Em terreno plano, a carruagem era a tanque da Idade do Bronze. Era também a arma perfeita para um rico centralizado, Estado. Você precisava de artesãos qualificados para construí-las, treinaram cavalos para puxá-las, guerreiros profissionais para operá-los, e uma economia com superávit para pagar por tudo isso. A carruagem não apenas vencia batalhas. Ela incorporou poder em uma tecnologia que somente os estados podiam arcar com os custos, o que significava. O sistema que ele protegia também era o sistema do qual dependia, e esse sistema possuía uma vulnerabilidade embutida em sua própria essência. Sofisticação. O estanho necessário para produzir o bronze, que equiparam aqueles exércitos de carros de guerra, vieram quase inteiramente do Afeganistão, viajando milhares de quilômetros ao longo de rotas terrestres antes, alcançando os ferreiros da Grécia, Egito e Haiti. O cobre vinha principalmente de Chipre, grãos transportados do Egito. Para o norte, bens de luxo, diplomático, presentes, matérias-primas, armas acabadas, tudo fluindo continuamente ao longo de rotas que exigiam estabilidade em todos os pontos, não para função. Ao remover um nó, o fluxo diminuiu. Remova vários simultaneamente e toda a arquitetura de troca começou a fivela. No final do século XIII a.C., há relatórios chegando de todos os cantos. Os problemas do sistema eram preocupantes. A fome assolava as terras altas hititas, ano após ano. Na Grécia, os complexos palacianos estavam começando a investir em extensões de parede e adicionais. Fortificações arqueológicas, assinatura de pessoas que começaram a sentir medo de verdade.
cartas do rei de Ugarit carregam nova e inconfundível urgência. Os navios do inimigo, escreve ele, foram vistos. Ninguém que lesse aquelas cartas poderia entendeu o que estava por vir. Um mundo estável e próspero que já havia existido estava à beira de algo para o qual não tinha estrutura antecipar. Dentro de uma geração, quase. Tudo isso desapareceria. Então, um dia por volta de 1177, velas negras apareceram ao largo do costa egípcia. Uma frota de elegantes navios de guerra. Vasos se movendo para a boca do Nilo, poderoso e veloz, transportando guerreiros cuja aparência impressionou os egípcios como estrangeiros de verdade. Alguns usavam cocares de penas, outros usavam capacetes com chifres. Sua armadura era uma mistura de chapa grossa e chapa fina, kuro. Seu armamento era construído em torno de espadas longas e lanças de corte, do que os arcos e lanças que tinham definiu a guerra da Idade do Bronze para séculos. Eles não eram uniformizados, exército representando um único estado. Eles eram algo mais difícil de categorizar. Uma confederação, não uma coalizão de povos se deslocando juntos com um objetivo em comum, propósito, mesmo que suas origens fossem espalhados por metade do Mediterrâneo, mundo. O faraó Ramsés III os encontrou em o Nilo e, segundo Ramsés III, ele venceu. É aqui que o instinto de ceticismo se torna essencial. Os faraós nunca perdiam. Inscrições monumentais esculpidas no Paredes da vasta Metanet Habu Rameses, complexo funerário onde ladrões descrevem uma vitória egípcia total e gloriosa em a língua que a realeza egípcia. A propaganda vinha sendo usada há 1000 anos. O inimigo é esmagado, o faraó é triunfante, os deuses estão satisfeitos. O que torna a conta Metanet Habu tão especial? O incomum não é o seu triunfalismo, mas sim a escala da ameaça que se sentiu compelido a descrever. De acordo com a inscrição, nenhuma terra havia sido capaz de se manter de pé antes. Esses invasores, eles já haviam dilacerado por Hatti, por Karamish, por Arzawa, por Alashia, uma trilha de destruição correspondente ao registro arqueológico de colapso. Civilizações por todo o leste mediterrâneo, terminando às portas do Egito. O faraó que estava realmente vencendo não precisam explicar com tanto cuidado como o inimigo havia sido perigoso. O nomeado grupos esculpidos nesses relevos têm ocupado os estudiosos desde então. Você joga, o Checo, o Chechesh, o Denion, o Ocidente, 5 povos mencionados em 1177. Conta BCE parte de uma lista maior de 9 ou 10 grupos que aparecem em todo fontes egípcias abrangendo várias décadas. Porque isso não foi uma única evento, esse detalhe é crucial e constantemente subestimado. O ataque a Ramsés foi o segundo grande tentativa de invasão ao Egito dentro de 30 anos, cerca de BCE. Seu pai Morá já havia. Repeliram uma força combinada de líbios e povos do mar, incluindo os Sharon, os Sheshesh e os Luca, nas abordagens ocidentais ao delta. Os povos do mar não surgiram do nada. Eles representavam uma pressão que vinha se acumulando há décadas, aparecendo nos registros egípcios como piratas, mercenários, saqueadores e finalmente como algo que se assemelhava desconfortavelmente a uma migração em massa. Os relevos de Metanet Habu preservam um detalhe de particular importância. Ao lado dos navios de guerra e dos combatentes, as imagens mostram carroças de bois carregadas com mulheres, crianças e pertences. Esses não eram grupos puramente saqueadores em busca de pilhagem e uma retirada rápida. Pelo menos, alguns desses povos estavam se deslocando, levando tudo o que possuíam, procurando um lugar para se estabelecer permanentemente. O que as fontes egípcias não nos revelam é a perspectiva do outro lado. Elas são, inevitavelmente, propaganda triunfalista egípcia e foram escritas inteiramente pela civilização que esses povos tentavam invadir ou destruir. Os próprios povos do mar não deixaram registros escritos, nem inscrições próprias, nem relatos sobre o que os motivava ou o que acreditavam estar fazendo. Tudo o que sabemos sobre eles, ao longo da maior parte da história, foi filtrado pela perspectiva da única grande potência que resistiu com sucesso a eles. Uma potência que, apesar da alegada vitória no Nilo, passaria os séculos seguintes declinando lentamente até a irrelevância. O Egito sobreviveu aos povos do mar. Só não sobreviveu ao que veio depois. O debate sobre quem eram, de fato, os povos do mar é quase tão antigo quanto o próprio estudo moderno da história antiga. Quando o egiptólogo francês Emmanuel de Rouge usou pela primeira vez a expressão povos do mar em 1855 para descrever as nações representadas em Medinet Habu, ele estava tanto nomeando um problema quanto resolvendo o outro. Seu sucessor, Gaston Maspero, popularizou o termo e o associou às teorias migratórias em voga no século XIX.
conectando os povos do mar aos movimentos dos primeiros povos europeus, de maneiras que refletiam as preocupações intelectuais de sua própria época mais do que as evidências da antiguidade. A estrutura permaneceu inalterada mesmo com as mudanças nas interpretações. Durante quase 2 séculos, os estudiosos têm se debruçado sobre a mesma dificuldade fundamental. 9 ou 10 grupos de nomes, aparências extremamente diferentes nos relevos egípcios, ausência de registros escritos dos próprios povos do mar e uma quase completa falta de evidências biológicas que pudessem resolver a questão das origens com alguma precisão. O que restou para a erudição durante a maior parte desse tempo foram os formatos de cerâmica e capacetes, e os formatos de cerâmica e capacetes só podem levar os estudiosos até certo ponto. Os Shurdans são talvez o grupo mais visualmente impressionante entre os mencionados, caracterizados por seus capacetes com chifres e escudos redondos, e há muito associados à Sardenha. Essa ligação possui um sólido respaldo arqueológico. A cultura nurágica da Sardenha da Idade do Bronze produziu estatuetas de bronze com uma notável semelhança aos guerreiros esculpidos em Medinet Habu. A ilha era rica em cobre e chumbo, situada no centro do Mediterrâneo com ligações comerciais que se estendiam de leste a oeste, e sua cultura material mostra sinais de significativa militarização, precisamente nos séculos que antecederam o colapso. Guerreiros Shuranos aparecem em registros egípcios muito antes de 1177 a.C., lutando como mercenários em Kadesh, servindo como guarda-costas pessoal de Ramsés II e lançando um ataque mal-sucedido ao Nilo no início de seu reinado. Uma relação com o Egito que se estende por mais de 3 séculos, oscilando entre serviço e hostilidade de uma forma que parece menos uma invasão estrangeira e mais uma característica recorrente do mundo da Idade do Bronze. Os Pizet apresentam o argumento mais forte para uma identificação definitiva. O argumento de que eles se tornaram os filisteus do Antigo Testamento, estabelecendo-se na costa sul do Levantino nos anos imediatamente posteriores ao colapso, é corroborado pela arqueologia das 5 cidades filisteias de Pentapolos. Estilos distintos de cerâmica, mudanças nas práticas alimentares, novas tradições arquitetônicas e uma cultura material com claras conexões com os haianos apontam para uma população imigrante, e não para uma simples continuidade com o que veio antes. Os Lucas são posicionados de forma mais direta. Sabemos quase certamente onde Luca estava. Trata-se da Lícia, no extremo sudoeste da Turquia moderna, uma região com uma longa e bem documentada história de ataques marítimos que antecede o colapso em séculos. Navios de Luca aparecem nas cartas de Amarna, em registros hititas, na correspondência final e desesperada de Ugarit. Estes não eram novatos na arte da violência marítima. Os Aquest são mais controversos e mais tentadores. A semelhança do nome com os Acãs de Homero, os gregos da Ilíada, é notória há gerações. Guerreiros maias são retratados na arte egípcia muito antes do colapso, servindo como mercenários em exércitos estrangeiros, figuras comuns no mercado de trabalho militar do mundo da Idade do Bronze. Se os Aquest representam macênios deslocados, saqueadores oportunistas dos haianos, ou algo mais complexo, permanece uma questão genuinamente sem resposta. Essa qualidade inconclusiva permeia tudo. Sem evidências biológicas, cada identificação era, em última análise, um argumento plausível. Convincente em alguns pontos, frustrantemente circunstancial em outros. O DNA iria mudar isso. Mas antes disso, era preciso responder à pergunta mais urgente. Não quem eram os povos do mar, mas o que havia levado um mundo inteiro ao ponto de ruptura que os originou. É aqui que a narrativa simples se desfaz completamente. Durante muito tempo, o instinto foi tratar os povos do mar como a explicação para o colapso da Idade do Bronze. Uma força chega, civilizações caem, causalidade estabelecida. É uma narrativa simplista e quase certamente errada, ou pelo menos dramaticamente incompleta. Quanto mais cuidadosamente arqueólogos e cientistas examinam as evidências, mais evidente se torna que o colapso não foi um golpe isolado desferido por um único agente. Foi uma cascata, uma falha sistêmica de crises cumulativas que se sucederam mais rapidamente do que qualquer uma delas poderia ser resolvida individualmente. Comecemos pelo clima. Nas últimas décadas, a paleoclimatologia acrescentou algo ao debate sobre o colapso que nenhuma análise de cerâmica jamais conseguiu. Amostras de pólen extraídas de leitos lacustres em todo o Mediterrâneo Oriental contam uma história consistente.
A partir de cerca de 1200 a.C., a região sofreu uma seca prolongada e severa. As chuvas diminuíram significativamente em grandes áreas. Em muitos lugares onde as plantações sustentavam populações densas há séculos, o solo estava se tornando deserto. Para reinos das terras altas como Hatti, que já tinham dificuldades para alimentar mesmo em anos bons e dependiam de carregamentos de grãos do Egito que precisavam percorrer enormes distâncias para chegar, a situação era crítica. As consequências da quebra prolongada de safras não se resumiam a inconvenientes econômicos. Eram consequências existenciais, e depois havia os terremotos. A análise sismológica do Mediterrâneo Oriental do século XII a.C. revela um notável agrupamento de grandes eventos sísmicos na Grécia, Anatólia, Síria e Levante. As camadas de destruição em múltiplos locais não apenas coincidem com a cronologia do colapso, mas também apresentam a assinatura específica de danos causados por terremotos, em vez de incêndios criminosos. Notavelmente, o Egito está localizado fora da zona sísmica que absorveu esses tremores, o que pode explicar, em parte, por que o Egito, entre as grandes potências da Idade do Bronze, foi o único a sobreviver, enfraquecido, mas intacto, enquanto tudo ao seu redor desmoronou. O fornecimento de estanho merece um momento à parte. O poder militar da Idade do Bronze era literalmente feito de bronze, e o bronze exigia estanho, e o estanho vinha quase inteiramente do Afeganistão. Quando as rotas terrestres que transportavam o bronze para o oeste foram interrompidas, as consequências se espalharam por todos os exércitos, todas as economias palacianas e todos os sistemas de controle político que dependiam do bronze para funcionar. O ferro existia como alternativa, mas sua fundição exigia temperaturas significativamente mais altas do que as do bronze, tornando-o tecnicamente complexo e, inicialmente, raro. A mudança para o ferro que se seguiu ao colapso não foi uma escolha. Foi uma adaptação à escassez, e o ferro, uma vez dominado, provou ser o grande equalizador. Podia ser encontrado em quase todos os lugares, o que significava que o monopólio tecnológico que mantinha as economias palacianas poderosas havia desaparecido. A dimensão interna do colapso é talvez a peça mais perturbadora do quebra-cabeça. Em vários locais, o padrão de destruição é específico. As estruturas do palácio queimaram. Os assentamentos ao redor não. Isso não é sinal de um invasor externo passando indiscriminadamente. Essa é a marca registrada de pessoas que sabiam exatamente o que queriam destruir. Populações que sustentaram economias palacianas por gerações de impostos e recrutamento militar, e que agora viam essas mesmas economias falharem em protegê-las da fome, de terremotos e de ataques, podem ter chegado às suas próprias conclusões sobre a origem do problema. O resultado disso tudo é um quadro em que os povos do mar eram tanto sintoma quanto causa. Pessoas já deslocadas pela seca, libertadas do colapso da autoridade palaciana ou arrastadas para um vácuo de poder criado pela falha simultânea de todas as principais forças estabilizadoras da região. Lobos, certamente, mas lobos rondando um animal ferido, não um saudável. O mundo que os povos do mar atacaram já estava se destruindo. Eles chegaram no momento de máxima vulnerabilidade. E, em alguns casos, talvez estivessem fugindo do mesmo desastre que pareciam estar causando. Durante a maior parte da história da humanidade, os mortos mantiveram suas origens em segredo, quaisquer que fossem as jornadas que tivessem feito, quaisquer que fossem as distâncias que seus ancestrais tivessem percorrido, quaisquer que fossem as populações de onde descendiam, tudo isso desaparecia com eles na Terra. Então o DNA antigo mudou isso. Os cientistas aprenderam a extrair e sequenciar material genético de ossos com milhares de anos, de dentes e estruturas do ouvido interno, onde a informação biológica sobrevive por mais tempo, e de repente, o passado começou a falar numa linguagem completamente nova. Não a linguagem dos objetos, das camadas de destruição e dos formatos dos capacetes, mas a linguagem da própria biologia. Quando essa linguagem foi finalmente aplicada à questão dos povos do mar, não produziu uma única resposta definitiva. O que produziu foi algo consideravelmente mais interessante. O estudo genético mais significativo a abordar diretamente a questão dos povos do mar concentrou-se nos filisteus, o grupo com as evidências arqueológicas mais robustas para uma origem marítima. Pesquisadores extraíram DNA antigo de indivíduos enterrados nas camadas mais antigas de Ashkelon, uma das 5 cidades do Pentapolos filisteu, abrangendo o período da Idade do Bronze até a Idade do Ferro.
O que eles descobriram foi um sinal claro e inequívoco de ancestralidade europeia nos sepultamentos filisteus mais antigos. Uma ancestralidade que simplesmente não existia na população cananeia que havia ocupado a mesma região nos séculos anteriores. Não se tratava de um mero vestígio estatístico, era uma descontinuidade genuína que marcava a chegada de uma população de outro lugar. O componente de ancestralidade europeia apontava especificamente para o sul da Europa e para os aianos. Não se tratava de um único ponto de origem preciso, mas sim de uma direção consistente com a já debatida ligação entre o Pelizete e o mundo maçônico, agora com respaldo biológico, em vez de se basear puramente em análises cerâmicas e comparações artísticas. Pela primeira vez, os argumentos arqueológicos e genéticos apontavam simultaneamente na mesma direção. Em seguida veio o detalhe que revela mais diretamente o que realmente aconteceu com essas pessoas. Dentro de 2 ou 3 gerações, o sinal genético europeu distinto presente nos primeiros sepultamentos filisteus começa a desaparecer. Nas camadas da Idade do Ferro posteriores em Ashkelon, ele se misturou substancialmente à população levita da região. Os povos do mar não permaneceram uma comunidade biológica isolada do mundo ao seu redor. Eles chegaram, se estabeleceram, se integraram e, em poucas gerações, seus descendentes eram geneticamente indistinguíveis da população regional em geral. A fronteira se dissolveu. A identidade persistiu na cultura e na memória muito tempo depois de ter deixado de existir na biologia. O trabalho genético com os antigos sardos acrescenta uma nova dimensão. Estudos de restos mortais do período neurágico confirmaram que a população sarda da Idade do Bronze era verdadeiramente distinta, possuindo uma assinatura ancestral específica que a diferenciava das populações italianas continentais da época e demonstrava conexões que se estendiam por todo o Mediterrâneo. A individualidade biológica da cultura neurágica, há muito debatida com base em fundamentos arqueológicos, tem respaldo genético. O que o DNA não revela é igualmente importante. Não existe uma identidade genética única e unificada que permeie todos os grupos de povos do mar mencionados. Nenhuma assinatura biológica compartilhada que ligue os Sharan aos Pelicet, aos Luca e aos Equest de uma forma que sugira uma pátria comum ou uma única população de origem. Eles eram de fato vários povos. As fontes egípcias, pela primeira vez, foram precisas ao descrevê-los como uma coalizão de grupos distintos, e não como uma única nação. E não há nenhuma população fantasma, nenhuma ancestralidade externa inexplicável surgida do nada sem explicação arqueológica. Os povos do mar não eram uma civilização misteriosa originária de além do mundo conhecido. Eles eram produtos do próprio Mediterrâneo da Idade do Bronze. Suas redes comerciais, suas tradições mercenárias, seus séculos de conexão marítima entre o Oriente e o Ocidente. A genética confirma o que a arqueologia mais cuidadosa já havia sugerido. Esses povos vieram de dentro do sistema. Eles eram o sistema se desintegrando. Os povos do mar não desapareceram após o Egito. Essa é a parte da história que tende a se perder no drama do próprio colapso. As próprias inscrições de Ramsés III registram algo que sua narrativa triunfalista não consegue ocultar completamente. Ele assentou grupos de povos marítimos derrotados em Canaã como vassalos egípcios. Os pelizetos, em particular, foram instalados ao longo da costa sul do Levantino. Tecnicamente sob autoridade egípcia, funcionavam na prática como uma população tampão, protegendo a fronteira imperial contra novas instabilidades vindas do norte e do leste. Foi uma solução pragmática para um problema que a vitória militar por si só não havia resolvido. Podia-se repelir uma frota no Nilo. Não se podia impedir o deslocamento de populações inteiras sem ter para onde ir. O pentapoulos filisteu que se desenvolveu a partir desse assentamento tornou-se uma das culturas arqueologicamente mais visíveis do início da Idade do Ferro. Em Ashkelon, Ashdod, Ekron, Gath e Gaza, a marca material de uma população invasora é inconfundível. Cerâmica de estilo haiano aparece nas camadas de ocupação mais antigas, distinta de tudo o que foi produzido em Canaã antes do colapso. Os hábitos alimentares mudaram. Carne de porco e carne bovina, não tipicamente associadas à região, mas fortemente ligadas ao mundo haiano, aparecem no registro fúngico. A arquitetura se transformou. Uma cultura estava se estabelecendo, baseando-se em origens que carregava através do Mediterrâneo, ao mesmo tempo que absorvia a paisagem em que se encontrava. Essa cultura tornou-se famosa, ou melhor, infame,
de uma maneira que seus fundadores não poderiam ter previsto. Os filisteus do Antigo Testamento, os grandes antagonistas da história inicial de Israel, o povo de Golias, preservaram a memória dos povos do mar em um dos textos mais lidos da história da humanidade. Quaisquer que tenham sido suas origens no caos do final da Idade do Bronze, eles alcançaram uma espécie de imortalidade e narrativa que a maioria das civilizações em colapso não conseguiu. Seu nome sobreviveu às suas cidades, à sua língua, à sua biologia e quase à sua arqueologia. Os chardinos seguiram uma trajetória diferente. Há evidências de mercenários chardinos servindo nos exércitos egípcios por mais de 3 séculos após o colapso, aparecendo em documentos administrativos até a 20ª dinastia. Alguns foram assentados no Egito com concessões de terras e status de elite. Seu relacionamento com o Estado fônico evoluiu de uma ameaça recorrente para uma comunidade militar integrada num padrão que parece surpreendentemente familiar. Não é tão diferente dos soldados germânicos que serviram no exército romano tardio, alcançando posições de influência dentro do próprio sistema que seus ancestrais haviam atacado. O paralelo é incômodo, mas instrutivo. O cipreste emerge das evidências genéticas e arqueológicas como um nó crucial em toda a história. O boom de fortificações na ilha por volta de 1200 a.C. A presença de cultura material de estilo haiano em sítios como Nkomi, as estatuetas de bronze com capacetes com chifres que remetem a fontes sardas e egípcias, tudo isso aponta para uma ilha que funcionava simultaneamente como ponto de apoio para refúgios e como ponto de encontro para populações deslocadas de todo o sistema em colapso. Pessoas que haviam perdido seus palácios, seus reinos, suas redes comerciais convergiram para a ilha, no ponto de convergência de tudo, forjando novas identidades a partir dos destroços das antigas. O legado genético de todo esse movimento persiste. A ancestralidade europeia introduzida na população levita pelos primeiros colonizadores filisteus não desapareceu completamente. Diluída ao longo de gerações de integração, ela permanece detectável no patrimônio genético regional. O povo de Gaza carrega hoje, entre as complexas camadas de sua ancestralidade, um fio biológico que atravessa o Mediterrâneo até o mundo da Idade do Bronze, cujo colapso depositou seus ancestrais naquela costa específica. Os povos do mar partiram em busca de um mundo para habitar. Encontraram um, tornaram-se parte dele e, ao fazê-lo, silenciosamente se tornaram nós. Os relevos esculpidos em Metanet Habu ainda estão lá. Guerreiros com cocares de penas e capacetes com chifres congelados no calcário, travando um combate no Nilo, presidindo uma vitória que não conseguiu impedir o lento colapso de tudo o que havia atrás dela. Por 3.000 anos permaneceram sem nomes, sem origens, sem biologia. O DNA não resolveu tudo. Os povos do mar permanecem plurais, elusivos, resistentes a uma única explicação definitiva. Mas o que a genética realizou foi algo mais importante do que desvendar o mistério. Isso humanizou a questão. Eram pessoas com ascendência europeia que chegaram ao Levante e cujos descendentes ainda vivem hoje em toda a região. O colapso da Idade do Bronze não foi imposto ao mundo antigo por uma força alienígena vinda do nada. Foi gerado internamente pela mesma humanidade interconectada, ambiciosa e desesperada que construiu esse mundo em primeiro lugar. Eles a destruíram, eles sobreviveram a ela. E no sentido biológico mais literal, eles se tornaram nós.